circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Olá, amigos do Canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico e do Sesc RS. E a partir desta edição, um novo apoiador do Pergunta e Resposta. É com muita satisfação que anunciamos o engajamento da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, que está agora conosco aqui no Pergunta e Resposta. Procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. Esse é o slogan da nossa associação. E segue o nosso abraço ao Dr. César Sukpak, que está aqui acompanhando nos estúdios a nossa gravação aqui na Verbo Jurídico, ele que preside a associação. Programa Pergunta e Resposta, que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos, transmitido para 19 municípios gaúchos. Então, todo dia tem Pergunta e Resposta na sua tela, aqui no BA TV. E neste primeiro bloco, nós recebemos com muita satisfação a visita do chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos do município de Porto Alegre, Dr. Alexandre Dionello. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Verbo Jurídico. Lhe agradeço, um prazer estarmos aqui para a gente poder falar um pouco, do trabalho desenvolvido pelos procuradores municipais, que muitas vezes até o cidadão desconhece qual é o nosso papel e é um papel relevante para que as políticas públicas da cidade possam acontecer. Exatamente isso, doutor Alexandre, porque essas análises jurídicas, de unidades, enfim, elas compreendem diversas áreas do município. Limpeza, saneamento, habitação, enfim, vários aspectos, né? Sim, a atuação dos procuradores do município se dá em todas essas áreas, que tu citaste, e basicamente tem dois vieses do nosso trabalho. É a orientação do gestor público no caminho da legalidade, para que os atos administrativos sejam todos eles executados conforme os preceitos da lei, porque a atividade, melhor dizendo, do gestor público ela é plenamente vinculada, se vincula ao que a lei determina. E o outro viés da nossa atuação é a defesa do município em juízo, seja propondo ações, como também realizando a defesa do município naquelas demandas em que o município venha a ser demandado, E qual a importância de ter, doutor Alexandre, uma avaliação jurídica e um acompanhamento dos contratos feitos pela Prefeitura e suas licitações? Essa atuação que é a área, como tu bem disseste, é a minha área onde eu atuo, na Procuradoria do município, tem justo esse viés. A própria palavra licitar, na etimologia da palavra, a origem da palavra licitar é tornar lícito. Então, por que se precisa licitar para contratar obras, serviços e compras do poder público? Para realmente garantir que os recursos públicos estão sendo bem aplicados, que não estão havendo desvios, que não estão havendo fraudes, que muitas vezes a gente vê que acontece por falta de acompanhamento jurídico, que no caso do nosso município, isso cabe à Procuradoria do município. Uma das licitações que está em andamento diz respeito aí à questão dos relógios pela cidade, os relógios de rua. Em que fase está essa situação, doutor Alexandre? Olha, essa licitação ela está bem avançada, são 168 relógios eletrônicos digitais, e esses relógios, além deles, é até um projeto bem interessante, eles além de marcarem a hora e a temperatura, eles vão ter câmeras de vídeo monitoramento ligadas ao SEIC, que é o Sistema de Controle Integrado da cidade, com os demais órgãos que envolvem a segurança pública, para dar mais segurança ao cidadão, e vão ter também o Wi-Fi livre para as pessoas poderem, para os munícipes poderem usar essa internet livre próximos a esses 168 relógios. E também aqui vale colocar que havia uma expectativa do município receber por esse serviço, por essa instalação dos relógios, 7 milhões de reais, que a licitação saiu mais ou menos com esse valor aproximado a 7 milhões de reais estimado, e a melhor proposta dentre as 4 licitantes alcançou 81 milhões de reais.
Ou seja, temos 11 vezes mais de valores que vão ingressar nos cofres públicos por conta da disponibilização desses equipamentos novos, em que vai ter painéis de propaganda, onde a empresa ou consórcio que vai realizar esse serviço vai se remunerar pelos particulares que quiserem divulgar seus produtos nesses painéis. Está, então, um ótimo trabalho dos procuradores do município aí nessa questão envolvendo... Sim, isso teve um acompanhamento de perto pela Procuradoria desde o início do processo, certo? A gente acompanha desde a fase interna da licitação, preparo do projeto básico, enfim, todas as fases até que a gente possa realizar esse contrato com a maior segurança jurídica para o município. Uma outra questão, doutor Alexandre, diz respeito às parcerias público-privadas, que a Prefeitura de Porto Alegre está investindo bastante neste segmento, né, nesta modalidade. Sim. As parcerias público-privadas, elas vieram, não é uma invenção brasileira, isso já existe em outros países, né? Na verdade, é a participação do mercado, da iniciativa privada, de forma mais ativa na execução de serviços, infraestrutura, na participação em políticas públicas para devolver à coletividade aquilo que ela precisa, sem que necessariamente o investimento seja público. Claro que com total acompanhamento da administração pública, né, inclusive com contratação aí de verificadores independentes para ver se metas estão sendo alcançadas e tal. Isso é feito com muita responsabilidade e eu diria assim que a atuação da Procuradoria do município nesse tipo de processo é fundamental para evitar aquilo que eu falei antes, né, que são aqueles eventuais desvios que podem acontecer se a gente não tiver um olhar muito crítico, assim, muito presente para ver se os requisitos legais estão sendo atendidos. Doutor Alexandre, a iluminação pública foi um dos primeiros segmentos aí que estão sendo aí beneficiados por essas parcerias público-privadas. A iluminação pública de Porto Alegre é um projeto bem arrojado, né? Ele alcança aí na estimativa que saiu o edital dessa parceria público-privada, um projeto de 740 milhões de reais a serem investidos aí pelo município ao longo de 20 anos, né? E vai ser contratada então uma empresa, um consórcio de empresas, que virá a atualizar totalmente a nossa planta de iluminação, né? Colocar lâmpadas de LED, onde a iluminação hoje é comum, acarretando mais segurança noturna à cidade, qualificação da iluminação. E isso o município vai fazer um investimento, certo? Mas nos primeiros 24 meses desse contrato, praticamente toda a nossa iluminação de Porto Alegre já vai estar totalmente renovada, né? Com um ganho muito sensível para a população nessas áreas que, a meu juízo, a principal delas é a segurança, mas também o embelezamento da nossa cidade, devolução de alguns espaços aí que à noite podem estar um pouco abandonados, sem uso, com uma iluminação renovada e com uma maior qualidade, eles vão poder ser mais utilizados. E nesse processo também, até pelo montante de valores que talvez venha a ser empreendido pelo município, a Procuradoria do município também teve uma atuação muito cautelosa e muito cuidadosa para que tudo consiga correr bem. E até, se tu me permite também te colocar, esse processo está sendo feito de uma forma parecida como um leilão. Então está se realizando isso em São Paulo, certo? E aí já tivemos 8 interessados, que são empresas de grande porte interessadas em formando consórcios, que nesses 8 interessados, em número de empresas, nós alcançamos 24 empresas nacionais e internacionais. Então o ganho para Porto Alegre vai ser muito relevante. Doutor Alexandre, e a questão referente à Orla do Guaíba, né, que está aí na boca do povo, né? Todo mundo muito satisfeito com essa nova etapa do município de Porto Alegre. A atuação dos procuradores do município na licitação do chamado trecho 3 da Orla do Guaíba. Pois é, o trecho 3 da Orla do Guaíba aí também a gente fica satisfeito de estar trabalhando ativamente nesse processo, né? Se conseguiu também uma economia bem razoável de recursos públicos, né? A estimativa dessa obra era algo em torno de 57 milhões e dentre os 4 aí licitantes classificados, a gente conseguiu a melhor proposta em 45 milhões. 45, 46 milhões. Então nós temos aí uns 10 milhões de economia para devolver um espaço público de qualidade nesse trecho 3 da Orla, que também foi projetado pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Nós vamos ter aí mais um viés para a prática de esportes nesse espaço especificamente, né? Que ele sai dali da Rótula das Cuias e vai até o Parque Gigante.
Então ali vai ter uma pista de skate, das maiores pistas de skate da América Latina, quadras poliesportivas e tal. Então vai ser uma satisfação muito grande a gente poder participar disso e fazer a entrega desse espaço, se tudo der certo, para a cidade, né? Doutor Alexandre Dionello, temos 1 minuto ainda, nos informa ali o Juliano Cavalli, nosso produtor. Seu recado final aos telespectadores do Canal BA em mais de 19 municípios aí, espalhados pelo Rio Grande afora. Bom, o recado que eu deixo é que é uma satisfação a gente poder falar um pouco que seja da atuação dos procuradores municipais, né? Porque o pessoal muitas vezes não conhece o nosso trabalho de advogados públicos, né, que somos, e dizer também que nós não somos advogados de governo, né? Nós somos advogados do município, nós defendemos o interesse público primário, que é o bem-estar e o alcance das políticas públicas para a sociedade, e também o interesse público, vamos chamar de secundário, aquele mais patrimonial da administração pública, que é a economia dos recursos e que os cofres tenham condições de arcar com os custos de devolver para a população aquilo que ela precisa, né? E também dizer o seguinte, que a vida acontece no âmbito das cidades, né? O pessoal é muito acostumado com a União, com os estados, mas é nos municípios que nós convivemos e os nossos problemas, que vivenciamos nas ruas assim diariamente, muitos deles são resolvidos pela atuação dos procuradores municipais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, muito obrigado. Registrando aqui a presença da assessora de imprensa da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, Fabiola Bach, que está aqui acompanhando a gravação. E nós retornaremos logo após o intervalo comercial. Então, nesse ritmo musical, com o nosso artista Wander Brasil, estamos começando com mais um Perguntas e Tons de Rosa para você. E a pauta, harmonização orofacial. Quem vai nos falar a respeito é a doutora Daiane Granzotto. A doutora Daiane é especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial. Gostou? Fica aí com a gente. Perguntas em Tons de Rosa tem sempre a chancela de Agência de Arte. Se você quer uma comunicação com resultado, liga para a arte. Estamos com patrocinadores novos. Quer um sorriso bonito? Clínica Odontológica Tatiana Beltrame, porque luxo é sorrir. Eventos que são sucesso, gastronomia sofisticada para encantar seus convidados, arte de fazer delícias, festas e eventos de excelência. E também o nosso novo patrocinador, que com muito prazer está conosco, Magras Praia de Belas. Escolha sentir-se linda, emagrecimento saudável e estética de resultados. Então, como a gente falou no início, o tema de hoje é harmonização orofacial. Tema interessante, né, Tatiana? Bom, se vocês me olharem, eu não vou falar tudo, porque eu vou me entregar demais. Eu nasci assim, eu sou assim. Mas, puxando brasa para o meu consultório e para mim, o que eu fiz? Convidei a doutora Daiane, que é especialista e mestre, né, doutora, em cirurgia bucomaxilofacial, para fazer parte da equipe do consultório. Por quê? Hoje está muita gente fazendo botox, que é, na verdade, a toxina botulínica, ácido hialurônico, preenchedores, fios, bichectomia, só que estão fazendo no salão de beleza, estão fazendo com alguém que ou é um clínico geral, enfim, está legalizado. O cirurgião dentista já pode fazer a harmonização orofacial. Mas eu tomei o cuidado de convidar alguém, tanto para falar aqui no nosso programa, como para ir para o meu consultório, que tenha uma capacidade não só legal, mas como científica. Vocês estão vendo, eu ainda estou um pouquinho inchada, não tem uma semana que eu fiz. E
eu acho assim, aquilo que a gente gosta e faz, a gente indica, né? Então eu vou pedir que a doutora Daiane nos fale um pouquinho, a gente não tem tanto tempo assim para poder explanar tudo que a gente gostaria, mas a gente vai dar algumas dicas e algumas ideias para vocês que ainda não entenderam, porque tem muita gente que pergunta, tu botou botox na boca? Não, não é na boca o botox, enfim, para ela nos esclarecer um pouquinho. Tudo bom, doutora Tatiane, obrigada pelo convite, adorei estar aqui hoje com vocês, podendo falar um pouquinho mais sobre a harmonização facial. Hoje em dia a gente ouve falar muito dessa, digamos assim, dessa nova técnica, enfim, é um conjunto de técnicas, na verdade, onde a gente agrega vários procedimentos, digamos assim, para então trazer um resultado bonito, harmonioso, né? As 3 técnicas mais utilizadas e, digamos assim, com um resultado muito bom são a toxina botulínica, que todo mundo conhece pelo Botox, o preenchimento e hoje tem uma grande promessa dos bioestimuladores, né? Foram 3 procedimentos que a gente usou em ti, né? A toxina, ela age a nível muscular. Então, ela relaxa a musculatura e logo que a pele acima dela, então, vai ficar mais suave, atenuando as rugas. O preenchimento, como já diz o nome, ele vai preencher, ele vai dar volume. O material mais usado hoje é o ácido hialurônico. Por quê? É uma substância encontrada no organismo em grande quantidade, tem pouca reação de corpo estranho e o resultado é muito bom. Antigamente se usou, né, silicones, PMMA, hoje já não se usa mais, enfim, tiveram muito problema. O ácido, em compensação, tem tido muito sucesso e fica muito bonito. E o bioestimulador, então, que é um produto novo, ele estimula a formação de colágeno, ou seja, o preenchedor ele vai dar só o volume. O bioestimulador ele vai tratar a causa da flacidez, que é a falta ou perda de colágeno com a idade. É sabido que quando a gente envelhece, a gente perde colágeno, que é uma estrutura que mantém todo o nosso tecido firme. Então, claro, aí a gente começa a notar aquela pele caída, né? Então, os bioestimuladores não dão resultados imediatos. Eles vão dar resultado a partir de 45 dias. Tá, mas, por exemplo, eu fiz esses 3 procedimentos, tá? Na boca, a gente já vê praticamente, o meu tá praticamente, já é o resultado final. Sim, o preenchedor, ele mostra o resultado na hora. Só que considerando que onde a gente aplica, normalmente a gente vai ter um inchaço e isso em boca é muito maior, o inchaço na boca é imediato. O resultado a gente vai ver normalmente 10 dias após a aplicação, quando o inchaço já foi e o que ficou foi o preenchimento. Aí então que a gente faz o retorno do paciente, vê se tem algum ajuste para ser feito. A toxina a mesma coisa, ela começa a fazer efeito de 3 a 10 dias, dependendo do paciente. E o bioestimulador então é a partir de 45 dias. Pessoal, então assim, se liga. Isso é um procedimento que tem que ser feito em consultório, tem que ser feito em clínica. Nada contra salão de beleza, eu adoro um salão de beleza, mas para fazer à mão, para arrumar o cabelo, são técnicas importantes, são técnicas que vão ser usadas... Não, conhecimento nem se fala, tanto é que eu tô com uma mestra especialista. Segurança, a parte sanitária, a higiene, o problema não é só aplicar, é todo o contexto, é dar o suporte, né? Colega e criadora da criatura, muito obrigada por ter vindo, teremos outros encontros para falar dos outros procedimentos. Eu que agradeço o convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Antes de encerrar, quero mandar um abraço para a Condota, compra e locação de imóveis. Se você pensa em alugar, comprar ou vender seu imóvel, lembre-se, imóvel é coisa séria. Liga na Condota, a mágica da Zona Sul. E também teremos a seguir um recadinho Drops Beleza da Magras. Fica ligado e transforme a sua vida. Encerrando, um beijo cor-de-rosa para você e até o nosso encontro. Tchau! Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta aqui pelo canal BATV com apoio do Colégio Sinodal
do Salvador, Verbo Jurídico, Sesc-RS e da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. E neste segundo bloco é com muita satisfação que estamos recebendo aqui nos estúdios da Verbo Jurídico a presença do escritor Antero Sarmento, ele que é médico, doutor em neurofisiologia e fisiatria. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui na Verbo Jurídico, neste nosso programa que é transmitido para 19 municípios gaúchos, doutor Antero. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar conversando com vocês. Muito obrigado. Pois são duas obras muito interessantes que o doutor Antero lançou aí para que você, telespectador que está nos acompanhando aí no Rio Grande afora e também pela internet em qualquer parte do mundo, né? Que se diz respeito à Estrada Iluminada e Mavericks, a Revolução. A Estrada Iluminada traz técnicas e métodos para evolução humana e espiritual. Doutor Antero, como explicar essa relação importante entre as técnicas da medicina e a evolução humana e espiritual? Na verdade, eu entendo como uma coisa só. Eu acho que nós, seres humanos, estamos aqui para buscar uma evolução e um autoconhecimento. A medicina tem um viés no mundo ocidental mais terapêutico, de tratar doenças, mas também leva o ser humano a se conhecer melhor. E as questões espirituais eu sempre vejo como um caminho para a pessoa viver melhor e se aperfeiçoar ao longo da sua trajetória aqui nessa vida. Isso é muito importante para que o telespectador em casa ele possa saber dessa importância da evolução espiritual também na cura, né, das enfermidades, né? Com certeza. Cada vez mais a medicina ocidental vem trazendo isso que já na medicina oriental e nas pessoas que trabalham com desenvolvimento espiritual já é sabido que nós somos seres muito mais complexos do que apenas uma mente, um raciocínio, uma área cognitiva. O ser humano, além disso, também é um ser emocional e especialmente um ser espiritual. E aí se descortina uma ampla gama de possibilidades e de sendas a serem desvendadas e trilhadas. Isso é importante, então, que o nosso cidadão que esteja em casa assistindo e que esteja passando por uma enfermidade saiba que o seu espírito também tem que entrar nessa linha de atuação da cura, de acreditar. É isto? Com certeza, e especialmente a fé, né? Eu acho que independente da pessoa ter uma religião ou não ter religião, ou acreditar em Deus ou não acreditar, isso são coisas que cabe a cada um, mas o importante de tudo isso é a fé. As pessoas que têm fé têm recursos a mais para enfrentar situações e também para terem uma vida mais profícua, mais plena. Eu acho que o segredo de tudo está em ter fé. Doutor Antero, e a obra Mavericks, a Revolução? O senhor poderia aí dar uma síntese? Na verdade, essas duas obras elas compõem uma trilogia chamada Transforma o Impossível em Realidade. Tá? Mavericks é o segundo livro dessa trilogia e ele trata daquelas pessoas que são revolucionárias, são rebeldes, que não ficam atreladas à manada, ao status quo, ao pensamento convencional e que são aquelas pessoas que realmente fizeram a humanidade ir adiante. Né? Como essa obra pode influenciar, doutor Antero, na percepção dos leitores sobre o modo de encarar a vida? Eu acho determinante essa obra nesse aspecto, porque normalmente nós ficamos atrelados a alguns paradigmas, algumas crenças limitadoras que a sociedade nos impõe, os educadores, a própria mídia, que nos diz o que nós podemos e não podemos fazer. E eu vejo que a maioria das pessoas leva vidas que abaixo, são subutilizadas nos seus potenciais, justamente por causa desses comandos que se tornam inconscientes. Desde criança nós somos educados de uma maneira limitadora. E quando a pessoa se dá conta que isso existe e ela se dá ao trabalho e busca romper esses paradigmas limitadores e busca então conseguir imaginar coisas além do que ela imaginaria num determinado momento de sua vida, ela cresce e pode conseguir coisas que no momento parecem impossíveis, mas na verdade são coisas que devem ser exercitadas, buscadas com persistência, foco e objetivo.
Eu acredito, isso é muito importante, né? Isso é fundamental, é o que eu falei da fé há pouco tempo, né? Uhum. Isso é sempre bom reforçar, doutor Antero. É verdade. Sempre bom reforçar. E para quem esteja interessado nas obras, doutor Antero, o que deve fazer para adquiri-las? Elas estão na Amazon, né? Então a pessoa pode acessar diretamente ou pode entrar em contato conosco e comprá-las diretamente. Nós temos as nossas mídias sociais e estão disponibilizadas aí também. Doutor Antero, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória, da sua carreira aí como doutor em neurofisiologia e fisiatria. Bom, eu sou médico formado na URGS, né? Eu tenho mestrado na URGS também. E a minha especialidade inicialmente foi fisiatria, que trabalha com reabilitação, e na fisiatria eu me especializei em eletroneuromiografia, que é um exame que estuda músculos e nervos, estuda a atividade elétrica dos músculos e nervos e avalia o sistema nervoso periférico. A partir daí eu me especializei em neurofisiologia clínica no Canadá e na Suécia, e hoje eu trabalho basicamente com exames de eletroneuromiografia. Essa questão envolvendo a fisiatria, doutor, e qual a relação que tem dos pacientes que vão até o seu consultório, que lhe procuram, enfim, que buscam os serviços, e o estresse, que é o mal da humanidade, né? Na verdade, né? Junto com a depressão, o mal do século, né? Eu acho assim, o estresse, a depressão, são todas doenças assim que a gente chama de doenças da prosperidade, do sedentarismo, né? Essa vida que a gente leva no mundo ocidental nos engessou muito e nos distanciou da nossa essência, da nossa origem, que é a natureza, a atividade física. Então eu vejo essas doenças todas nesse contexto, uma coisa mais profunda, né? Agora, realmente, o estresse, ele nem sempre ele é negativo. Obviamente, tu está falando de um estresse patológico, que é ruim para a pessoa, né? Mas existe o estresse positivo, que é o que leva as pessoas a realizar coisas e buscar objetivos. Mas quanto ao estresse, esse que tu falasse, o que leva a gerar doenças, né? É uma coisa que permeia todos os doentes, toda a nossa trajetória como médico, a gente está sempre lidando com isso nas mais diferentes circunstâncias e doenças, né? Uma questão, por exemplo, que quando a pessoa não se desliga, doutor, né, em casa, fica estressada, leva para a sua residência os problemas do trabalho, enfim, acaba virando um círculo vicioso que não se desliga. É verdade. Isso é uma questão assim de buscar uma qualidade de vida maior, a pessoa poder repensar a sua própria vida e traçar objetivos de saúde física, mental, emocional, né? Para isso eu considero a atividade física um dos pilares, a atividade especialmente aeróbica, correr, nadar, pedalar, andar na natureza, pegar sol, pegar chuva, pegar frio, enfim, voltar a ser um ser humano, né? A gente foi se robotizando, fomos nos tornando seres muito distanciados da nossa essência. E fora isso, existem várias técnicas que eu relato nos meus livros, como visualização, meditação, reprogramação mental, que são coisas que nos trazem para mais perto da nossa essência e da nossa paz e felicidade. Qual o seu recado final para os telespectadores que estejam nos acompanhando, doutor Antero, e que estejam aí passando por esse problema do estresse negativo? Eu acho que é o que eu acabei de falar. Eu acho que a atividade física regular eu considero a coisa mais importante, se manter no peso ideal, se alimentar bem. São coisas muito simples, na verdade, não existe nada complexo que possa trazer grandes resultados, mas é muito difícil só as mudanças de hábitos, né? Então, pedir para uma pessoa parar de fumar ou de beber é a coisa mais difícil que tem, mas eu acho que vale a pena o investimento na própria pessoa, a pessoa gostar de si, investir em si e procurar mudar para melhor, para poder ter uma vida mais saudável e mais plena. Uma coisa que é interessante, que a gente sempre escuta esse bordão, não tenho tempo. A pessoa tem que ter tempo para si, né? Eu acho que ninguém é mais importante do que a própria pessoa, né? Tudo é questão de agenda, de organização, né? A agenda tem que começar pela atividade física, ninguém deixa de tomar banho ou de escovar os dentes, mas é socialmente aceito a pessoa não fazer exercício físico, é socialmente aceito a pessoa comer mal, comer demais, ficar obesa, isso a nossa sociedade, ela considera aceitável, a pessoa ser alcoólatra, ser fumante, mas tudo é mudança de paradigma, de hábito, e a pessoa se conscientizar e decidir. No momento que ela decidiu, ela realiza. Doutor Antero Sarmento, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no BATV. Muito obrigado pela oportunidade e estamos às ordens. E nesse ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!